Action. A história do Baquáqua, na minha avaliação, ela é, se bem utilizada, ela é um instrumento fundamental para o cumprimento da lei que no Brasil foi instituída há 10 anos e que estabelece o ensino obrigatório de história da África e das trajetórias dos afro-brasileiros no Brasil. E por que ela é fundamental? Primeiro, porque ela é escrita por um africano que esteve aqui e que vivia num lugar da África, de onde vieram uma parte bastante significativa das pessoas escravizadas para o Brasil. E o Brasil, como disse o Luiz Felipe de Alencastro, é um país criado na trajetória de 3 mundos, né? Nós somos um país criado pelo comércio de gente, pelo trato dos viventes, né? E os viventes da parte do mundo na qual vivia a Baquáqua, que vieram para cá, justamente eram os viventes traficados, que aqui se encontravam como estrangeiros com um conjunto de outros estrangeiros e que construíram, no caso brasileiro, esta forma de sociabilidade que, embora carregue em grande parte as tradições africanas, reinventou essas tradições aqui. Né? A diáspora aqui não foi vivida só como sina, ela foi vivida como recriação, ela foi vivida como recomeço. E a trajetória do Baquáqua nos mostra isso, como para cada lugar que ele foi, ele tentou recomeçar. A trajetória do Baquáqua nos ajuda a apresentar em plenitude o quanto grande parte do mundo moderno foi construído por homens e mulheres que, como ele, foram distanciados dos seus lugares de origem por forças alheias à sua própria vontade e que, mesmo apesar disso, nesses lugares para onde foram, reconstruíram suas trajetórias, suas vidas, legaram suas descendências, suas práticas e, no caso dele, ainda nos deixaram reflexões sobre esse processo, para que nós pensemos o que nós fazemos hoje. Porque no mundo são também milhões de pessoas em situação de diáspora pelas mais diferentes razões. E eu fico imaginando uma criança num campo de refugiados do Sudão, ouvindo falar que há 2 séculos atrás uma pessoa numa situação muito pior do que a dele conseguiu fazer o que ele conseguiu. E eu tenho certeza que ela vai acreditar junto comigo que ele voltou para a terra dele, com o relato dele. A utilização do Baquáqua como uma possibilidade de estratégias de aprendizagem é fundamental, principalmente para tratar os assuntos relativos à escravidão, os quais, na sala de aula, via de regra, abandonam os avanços historiográficos dos últimos 30 anos e tendem a tratar o escravo e a escravidão sempre do ponto de vista do vitimizado. Em primeiro lugar, associam escravo à cor. Ou seja, escravo é escravo não porque é um africano que veio traficado de um país onde o tráfico era comum, onde as pessoas podiam, se jovens, sumir nas milhares de rotas escravistas que havia no próprio continente e fora dele. Então, não tratam eles, a pessoa escravizada como um africano, trata a pessoa escravizada como um negro, como se negro e escravo fossem sinônimos, e não são. Então, essa é uma primeira possibilidade do uso do Baquáqua. E segundo, ele não se vitimizou, e isso nos permite discutir com os nossos alunos que a figura do escravo dentro do sistema escravista não se assemelha à figura de uma cadeira dentro de uma sala de aula, também não se assemelha à figura de uma vaca no pasto ou de nenhum outro tipo de bem que nós possamos comparar à existência humana. Quer dizer, as pessoas, os seres humanos, dotados de inteligência, mesmo nas maiores adversidades, são protagonistas de si mesmos, até mesmo quando escolhem se matar. E o Baquáqua, inclusive, escolheu se matar.
Mas também ele procurou superar isso. Podia não ter superado, podia ter continuado tentando se matar até conseguiu. Mas você veja o nível de inteligência da pessoa. Ele viu que aquela não deu certo, foi tentou outra, até que virou escritor. Para que por meio da sua escrita ele pudesse obter a devolução da sua vida a si mesmo e o retorno à sua terra. E isso em meio à escravidão. Então, o uso dele em sala de aula nos permite discutir esses estereótipos a respeito de escravo, escravidão, sociedade escravista, práticas escravistas, enfim, e a vitimização derivada daí da pessoa negra. Na medida em que as escolas, que as pessoas, que os sistemas educativos se apropriam de uma trajetória como a de Baquáqua para torná-la significativa, para questionar esses lugares comuns que tratam as populações negras no Brasil e no mundo hoje, eu acho que isso é um avanço considerável. Não temos material nenhum historiográfico que nos permita, com tanta riqueza de detalhes e complexidade humana, fazer isso, que não é a biografia do Baquáqua. Acho ele fundamental na educação básica pela maneira como ele escreve e pela maneira como, é claro, os autores o traduziram. Ele pode ser lido por qualquer pessoa, porque as coisas a respeito das quais ele fala são coisas que nos afetam a todos. Nessa medida, o relato dele é um relato atemporal, porque ele fala de dor, de sofrimento, de escolha, de alegria, de coisas que fazem parte da vida de todos nós. E são coisas facilmente compreendidas por qualquer público, ou a partir do 6º ano de escolaridade. Eu acho que 2 são os usos fundamentais da biografia em sala de aula. Eu falei da do Baquáqua em especial, mas são 2 os usos que eu considero. Primeiro, como estratégia de projeto de pesquisa. A autobiografia ou a biografia são instrumentos por meio dos quais nós podemos ensinar para os meninos, para os jovens, que a história é um discurso artificial. E se é artificial, ele pode ser feito por diversas pessoas, por diversos públicos, para diversas finalidades. Essa é a primeira. E a segunda é justamente o fato de que, por meio da biografia, eu exercito um valor que eu considero fundamental para a formação de qualquer ser humano, que é a empatia. Esta possibilidade, esta abertura para pôr-se no lugar do outro, para pensar, sentir compaixão, compreender as escolhas do outro, no tempo do outro, no lugar do outro. É fundamental nós nos colocarmos lá no lugar onde ele estava. É fundamental não só para sofrer com ele, mas para compreender que ele era um homem cosmopolita. Era um homem que falava o idioma da mãe, que falava o idioma do pai, que falava o idioma da sua própria cidade, que já tinha a capacidade de dialogar com diferentes mundos, diferentes do seu próprio ninho. E o Baquáqua nos permite isto, nos permite entrarmos lá na cidade dele, viajarmos por onde ele viajou, vermos as escolhas que os grupos dele fizeram, conhecer a cidade da mãe, saber de onde veio o pai, o que havia nessas cidades, como é que as pessoas viviam, o que o Baquáqua fazia, como é que ele foi aprisionado pela primeira vez, que trela era aquela que ele e aquele grupo de jovens foram fazer em uma outra cidade, que cidade foi esta, que grupo o aprisionou, por quê? Como é que isso acontecia lá no continente dele, na região dele, na época na qual ele vivia? Eu vi o Baquáqua ser utilizado em livros didáticos do Fundamental 1 e o uso dele é sempre muito limitado. As pessoas reduzem Baquáqua à sua condição de escravo. Qual o que eu acho que é o pulo do gato para o uso de Baquáqua? É justamente, reconhecendo que ele era escravo, não resumi-lo a isso, mas mostrar o seu esforço para ser um cidadão do mundo, que foi o que ele foi. O pulo é colocá-lo como um homem do mundo, como um estrategista da sua própria vida, como um homem, e eu acho que para as nossas crianças e jovens isso é fundamental, soube falar com muitos povos, e isso é importante para qualquer pessoa que quer viver no mundo hoje, aprender a falar com o outro, não só a falar porque domina o idioma,
mas a falar porque compreende a maneira como o outro opera, da mesma forma que ele fazia lá com os clérigos ingleses, eu tenho certeza. Aprender a falar com outros povos, aprender os valores de outros povos, para, na medida do possível, utilizar esse aprendizado em prol dos seus próprios projetos, seja um escravo, seja um homem livre. O que o livro didático, as estratégias didáticas, os programas didáticos e as aulas de história não podem fazer é pôr o Bacuacua de onde ele quis sair, da mera condição de escravo, porque foi a luta dele, na sua autobiografia, foi para sair desse lugar. E vai ser uma traição se justamente nós, educadores, utilizando a autobiografia deles, o recolocarmos neste lugar de onde ele quis e fez tanta força para sair.